E começando mais um Seleção 93 aqui na sua 93 FM, também no YouTube 93 FM BQ. Hoje ao meu lado mais que especial ele, Carlos Turquete aqui. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Uma boa noite já, né? Já passamos das 6, é boa noite já. Marco Aurélio Magalhães, uma boa noite, Boa Marco noite. Aurélio. E ó, vamos começar falando, a gente tem um pouco mais de tempo pra falar aqui. Falar de Brasil. Brasil venceu ontem, venceu muito bem na emoção, venceu a seleção do Japão ontem por 2-1 no NRG Stadium em Houston, Dallas. Está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em um primeiro tempo ruim da seleção brasileira, Sano abriu o placar, a Canarinho voltou com tudo no segundo tempo e buscou a virada com Casimiro e Gabriel Martinelli com o último tento sendo marcado nos acréscimos. Vou começar perguntando para os dois aqui para minha mesa. O que vocês acharam da atuação do Brasil ontem, Carlos Turquete? Cara, no primeiro tempo a gente viu um Brasil muito lento, né? O troco de bola ali muito lento, não tem... Também não teve muita oportunidade também porque o Japão fechou 2 linhas de 5 ali na grande área, né, não dando espaço para a equipe do Brasil. E o Japão jogou ali no erro do Brasil, que foi o gol que o Japão fez, né? Que o Brasil tentou sair jogando, um toque errado do Danilo no meio campo e o Japão em contra-ataque fez o gol. E depois ele fechou a casinha, né? E o Brasil não teve tantas oportunidades, não criou tantas chances porque a gente viu um time muito estático. O time do Brasil já vem de outros jogos ali, com análises ali, que não tem muita velocidade na troca de passe. E também com a retranca do Japão, né, com 5 na linha de frente e mais 5 zagueiros, dificultou bastante aí o primeiro tempo do Brasil. Marco Aurélio, qual o seu panorama do jogo de ontem? Acha que a seleção foi bem? O primeiro gol foi uma bobeira ali, mas depois foi um pouco mais criativo? É um jogo com 2 tempos completamente diferentes um do outro. Primeiro tempo, o Japão foi um time mais superior que o Brasil, com um ataque e um meio de campo mais envolvente, envolveu mais o Brasil. A lateral a gente viu que o Danilo não é esse lateral que o Brasil precisa. O goleiro que preocupa, até dormindo, que não passa confiança, o goleiro do Brasil. E o Casimiro, mais uma vez, no primeiro tempo, muito abaixo, tomou um cartão amarelo, depois, na hora do gol do Japão, não pôde marcar o jogador de perto, porque senão ele ia fazer falta e ia tomar um segundo amarelo. Mas no segundo tempo, o Carlos Ancelotti mexeu e fez uma mudança de postura no time do Brasil, que veio com mais volume, veio com o Endrick ali, com mais volume de jogo, o Casemiro aparecendo mais. E, para mim, foi o destaque do jogo ontem, foi o Casemiro no segundo tempo. Eu vou perguntar até pra vocês. Vocês acham que no jogo de ontem a gente deixou ali quem sabe uma falha, que é a Vini dependência? Carlos, você acha que o Japão conseguiu acertar a marcação em cima do Vini e isso dificultou muito a vida do Brasil? A gente viu aí nos jogos, né, que a seleção depende muito dos dribles do Vinícius Júnior. E ontem o Japão armou, né, uma defesa ali em cima do Vini com 3, tinha 3 marcadores ali. Sim. Em cima do Vinícius Júnior, anulando ali a principal jogada da seleção brasileira, que é o Vini Júnior. E ontem, no segundo tempo, eu vi também, né, o Marco Aurélio destacou o Casemiro também, e eu acho também que a gente tem que dar um destaque também para o Gabriel Magalhães. Grande partida dele ontem. No segundo tempo ele adiantou, né? Ele estava jogando ali como um meia esquerda, ele que fez o cruzamento pro gol do Casemiro. Então, e voltando nas laterais, eu acho que a única seleção que não tem lateral hoje é a seleção brasileira. A gente não vê nenhuma jogada de lateral, a gente não vê Douglas Santos jogar, a gente não vê o Douglas Santos aparecer no jogo. Então, é muito difícil, né, onde você tem uma seleção com um meio campo bom, um ataque excelente, que é o ataque da seleção, você não ter 2 laterais ali que possam ajudar, né, a parte, principalmente a parte ofensiva da seleção brasileira. Para mim, a convocação do Douglas Santos foi, na minha opinião, foi errada, né? Eu acho que tinha jogadores ali com melhor qualidade do que ele. E o Pode Danilo... citar quem você quer citar. Não, eu não vou nem citar o Kaique do Cruzeiro. Eu citaria o Kaique do Cruzeiro. Porque o Kaique do Cruzeiro, se você for analisar o Kaique do Cruzeiro, ele é muito bom na marcação. Sim. Mas se você vê ele aí, ele não cria grandes oportunidades de ataque aí na equipe do Cruzeiro. Então, o Kaique, eu não falaria do Kaique, mas não seria o lateral esquerdo que eu colocaria como titular aí hoje para a seleção brasileira. E a gente está vendo aí como que está sendo muito abaixo as laterais da seleção. Tem mais alguma mudança que surtiu efeito, Marco Aurélio, que você gostou? Igual o Endrick entrou e o time tomou outra forma. O Endrick entrou e colocou gasolina na fogueira lá e fez o time
fez o time movimentar bem. Gostei da entrada do Martinelli. O Martinelli deu profundidade ao time do Brasil. E eu não vejo dependência do Vini Júnior. Eu vejo que o Vini Júnior é o jogo que o Vini Júnior gosta. Sempre jogou desse jeito. No Real Madrid, quando eles partem para cima dele, é aí que ele deita e rola. E foi o que ele fez ontem. 3 marcadores em cima dele, e ele deitou e rolou. Eu acho que o Brasil não é dependente do Vini Júnior. O Vini Júnior ontem jogou e, para mim, está sendo o destaque geral da Copa. Está jogando muita bola e quanto mais provocam ele, mais ele joga. Mas eu queria falar um destaque da seleção japonesa. Eu falei isso hoje no show de esporte. Eu vou falar, daqui 2 Copas, essa seleção japonesa vai ser uma das melhores seleções do mundo. Que tem competência, tem bons jogadores. O craque deles não jogou porque está machucado. Um meio de campo muito, muito inteligente. Veloz o meio de campo, achei muito rápido. Veloz. E isso tudo é culpa do Zico. O Zico foi para lá e ensinaram eles a jogarem bola e eles deram um show de futebol. Gostei muito do futebol do Japão. Eu acho que o Japão não imprimiu mais dificuldade para a equipe do Brasil na parte ofensiva, porque é o esquema que o treinador do Japão, que já tem há 9 anos, fazendo com a equipe do Japão. O Japão, igual o Marco Aurélio falou, tem muitos jogadores de qualidade. E ontem, no jogo de ontem, eles abduziram de atacar. Só tentou se defender e sair no contra-ataque. Você acha que eles recuar, chamou o Brasil pra cima? Sim, totalmente. Eles tentaram segurar ali na marcação, que é um ponto forte do ponto do Japão, mas se eles tivessem ali uma agressividade maior em cima da seleção brasileira, eu acho que o resultado poderia ser um pouco diferente, porque a gente viu aí que deu quase 75% de posse de bola para a equipe do Brasil ontem contra o Japão. Então, se eles tivessem ali mais coragem de atacar o Brasil, poderia imprimir mais dificuldade na seleção brasileira. Tem um bom goleiro, uma defesa sólida. Bom goleiro Suzuki, né? Muito bom. Boa, uma defesa sólida, meio de campo veloz, rápido. O Japão ainda vai dar muita alegria. Dizem que em 2050, eles fizeram uma previsão que em 2050 eles vão estar voando na Copa. Isso é bom de ver as seleções assim crescerem. Mas ainda falando de seleção brasileira, hoje no jogo mesmo a gente já tinha tido a notícia que o Paquetá sentiu, ele foi substituído pelo Endrick, e agora à tarde a gente teve a notícia que Lucas Paquetá, meio-campista do Flamengo, sentiu dores ali e não vai estar fora da Copa do Mundo. E aí logo já vem na cabeça quem será o substituto de Paquetá. Eu vou dar alguns nomes aqui, eu quero que vocês me falem qual que vocês acham melhor. Que tem o Endrick, que foi o substituto do Paquetá contra o Japão, desempenhou um bom futebol, a entrada dele foi legal. Gabriel Martinelli, o autor do gol da classificação, quase um coringa ali do Ancelotti. Temos o Igor Thiago também, que foi titular na estreia contra o Marrocos, joga como centroavante, mas pode, quem sabe, trazer o Matheus Cunha um pouco mais para trás como criador e botar o Igor Thiago lá na frente. O Fabinho, se o Ancelotti quiser jogar com 3 volantes. Ou o próprio Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, pode finalmente ter um espaço titular ali como armador. Carlos Turquete, você acha que algum desses nomes aí, qual é o mais provável dele usar nessa saída do Paquetá? Falando pelo jogo de ontem, né? A entrada do Endrick no lugar do Paquetá deu uma outra dinâmica para a seleção brasileira. Eu acho que ele deveria entrar com o Endrick ali no ataque, porque fez com que o Vini Júnior aparecesse mais no campo, né? Com a entrada dele, ele ficou mais centralizado, o Vinícius Júnior pôde abrir e o Matheus Cunha também pôde fazer aquele falso 9, né? Sim. Aquele 9-10 que o pessoal tá falando muito aí na atualidade hoje, que é aquele 9 que sabe jogar de centroavante e sabe jogar de 10. E então, tá fazendo muito bem o Cunha esse trabalho. Então eu acho que o Endrick ele se encaixaria melhor nessas opções aí que você deu, né? O Martinelli, ele tá entrando muito no lugar do Matheus Cunha, para fazer esse papel do Matheus Cunha. O Igor Thiago, não sei nem o que ele tá fazendo na Copa, tá fazendo gol na Inglaterra porque a bola tá batendo nele, mas ele é limitado, completamente limitado, não tem... Bom, tanto é que ele saiu no primeiro tempo do primeiro jogo e não entrou nem um minuto mais. Eu acho que o Fabinho deveria entrar no lugar do Casemiro. O Casemiro, apesar de ter tido um destaque ontem, ele está bem abaixo do que o Casemiro. Então o Fabinho, eu acho que hoje seria no lugar do Casemiro. Então, para mim, Endrick no ataque. Marco Aurélio, para você, qual mudança o Ancelotti faz? Para mim, eu acho que o Ancelotti está começando a acertar o Brasil e está tendo sorte. Porque se o Rafinha não voltar, não vai fazer falta. E se o Paquetá também for embora, melhor ainda para o Brasil, porque também não está jogando nada. Eu entraria com o autor do gol, com o Martinelli, deixava o Endrick para o segundo tempo
que é uma explosão. O Brasil precisa de explosão no segundo tempo, que senão morre o time, colocando uma entre desde o começo o time morre, fica sem velocidade. Deixaria, e poderia entrar com o Luiz Henrique, do Botafogo, que joga muita bola, é um bom jogador, pode ajudar ali naquele setor. E a gente vê que o Neymar não tem condições de jogo. Porque a gente viu ontem que ele não entrou e não vai entrar enquanto ele não tiver 100%. Ele entrou no outro jogo por causa de patrocinador, porque o Brasil já estava com 3-0, já classificado, então colocaram lá para fazer a alegria do povo. Porque ontem, num jogo duro, difícil, se é um craque da seleção, se é o camisa 10 da seleção não jogou, é sinal que ele não está pronto 100%. Então, para mim, eu entraria com o Martinelli. Nossa, sabe o que eu faria, Marcelo? Pensando, eu jogo até um debate aqui para vocês. O Ancelotti já fez isso uma vez, que foi ele colocou 2 volantes, a zaga dos laterais jogou um pouco mais defensiva, o que eu acho que o Danilo e o Douglas Santos vai ter que fazer isso, porque eles não são jogadores criativamente que vão pro ataque, são laterais que já se mostraram limitados, então deixa eles só na defensiva, bota 2 volantes e joga com 4 atacantes. O que você acha disso aí, Carlos Turquês? Eu acho que o Ancelotti não vai fazer isso, não. Eu acho que ele é bem um técnico conservador. Eu acho que ele vai manter essa linha de 4 na defesa, com os 2 volantes, né, Bruno Guimarães e Casemiro, e vai manter ali mesmo, eu acho que é a entrada do Endrick no ataque junto com o Vinícius Júnior. Eu acho que 4 atacantes não seria viável para a próxima seleção que o Brasil for jogar, né? Não sei quem vai ser, se vai ser a Noruega ou se vai ser Costa do Marfim, mas independente do time que vier, o Ancelotti não vai abrir o time da seleção. Abre muito espaço, né? Abre muito, você coloca 4 atacantes, você perde muito meio campo. E Marco Aurélio, falando de seleção brasileira, você acha que o Ancelotti tem que mudar a formação, já que ele nunca tinha repetido uma formação, repetiu nesse jogo, os japoneses estavam ligados no Vini Júnior. Não tem que mudar, não. Tem que deixar ali o Ryan lá no lugar do Rafinha, porque o Rafinha não vem atravessando uma boa fase, e colocar o Martinelli ali, colocar o Luiz Henrique, alguém ali, porque o Brasil está no caminho certo. Só tem que arrumar as laterais, porque a gente, qualquer tem, time, né? Deita e rola na nossa lateral. A lateral se mostrou fraca, A gente colocava a bola na frente, sempre passava, parecia que era Fórmula 1 contra um Fusquinha. Então é muito ruim a nossa. E goleiro que nós não temos, infelizmente, nós não temos goleiro. Nós temos um goleiro que eu acho que não deve nenhum ao Alisson, que está no banco de reserva, que hoje é o goleiro do Grêmio, o Everton. O Everton ele não deve nada pro Alisson. Eu acho que para mim quem tinha que ser titular era o Everton. Ele fez umas temporadas muito boas aqui no Brasil. Tá certo que o Alisson vem jogando no Liverpool há anos, né? É um goleiro muito da Europa. Mas hoje, na atual fase aí, eu acho que o Everton tá acima do Alisson. E eu vou te falar, de jogar na Europa não significa muita coisa não, Carlos Turquês, porque a próxima notícia aqui que a gente vai comentar é que os jornais alemães já repercutiram a eliminação para o Paraguai da Alemanha. Pesadelo é a manchete dos jornais alemães. A Alemanha foi eliminada pelo Paraguai na fase 16avos da Copa do Mundo e o resultado indigesto foi tratado como um vexame pela imprensa do país. O Bild, um dos principais veículos alemães, chamou a atuação durante o empate por 1-1 no tempo normal de verdadeiramente péssima durante boa parte do jogo. Lento, chato, apático, mais um pesadelo para o futebol alemão, analisou o jornal. Outro jornal disse, o Die Zeit, analisou a partida como sem graça, marcada por inúmeras faltas. O Paraguai se defendeu com todas as suas forças e isso foi mais que o suficiente contra o ataque apático e sem inspiração dos alemães, reportou o time de jornalistas que cobriu em loco. A revista Kicker, principal veículo de esportes da Alemanha e uma das mais relevantes do mundo, também apontou como a maior decepção do torneio até agora. Uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. O Paraguai venceu a Alemanha. Marco Aurélio, o que aconteceu com a Alemanha, que era tão favorita esse jogo? Faltou competência, o time não foi competente. 2014 foi eliminado nessa fase, 2018, 2022 e agora 2024, 4 seguidas que cai já na primeira fase do mata-mata. Faltou competência. O jogo contra o Equador, que foi de 2-1 para o Equador, foi um chocolate que o Equador deu na Alemanha. E ontem, mais uma vez, um time do Paraguai todo postado na defesa, uma defesa firme, sólida, um meio de campo muito bem
deitou e rolou em cima da Alemanha. A Alemanha parece que não veio para essa Copa, parece que ficou lá comendo o seu cachorro quente lá na Alemanha. Carlos Turquete, você que estava assistindo o jogo, essa zebra foi realmente uma zebra ou o Paraguai pelo menos pressionou a Alemanha? Não, realmente foi uma zebra, né? Porque a Alemanha aí teve quase 80% de posse de bola o jogo todo. O Paraguai fez o jogo dele, né? Antes da partida mesmo, o técnico falou que ia jogar fechado com a Alemanha, sabendo da qualidade que a Alemanha tinha pelos seus jogadores, né? Mas foi um resultado surpreendente. A Alemanha saiu perdendo por 1-0, um gol de cabeça do Paraguai. Buscou o empate lá no finalzinho do segundo tempo com bolas aéreas, né? A Alemanha terminou o jogo com 10 jogadores acima de 1,90 m de altura. Então, igual o Marco Aurélio falou, uma seleção apática, não teve criatividade. Se a gente está falando do Brasil, que o Brasil está muito lento na sua transição de jogo, a Alemanha ontem estava parada. Então a gente viu muitos jogadores da Alemanha, Musiala, que é um atacante muito rápido, ele parado, esperando bola no pé, o Kimmich, né, que é o camisa 10 da seleção, que joga com a camisa 8, não tinha com quem fazer a jogada. Então o que eles faziam? Abria os dois laterais e só chuveirinho para dentro da área. Isso não surgiu efeito pelo empate, mas a seleção do Paraguai conseguiu marcar muito bem ali a seleção da Alemanha. A Alemanha realmente achou um gol. A gente está falando aí que ela achou um gol de um empate e se não tivesse achado esse gol, perderia ali no tempo normal para o Paraguai de 1-0. E o Paraguai fez o trabalho dele. Um destaque muito grande ali para o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, que jogou fino da bola. O Bobadilha, o volante do São Paulo também, jogou demais. Até o próprio Júnior Alonso do Atlético. Júnior Alonso e também ali o Maurício também fez uma grande partida. Esses jogadores que jogam no Brasil aí ontem teve um destaque muito importante na vitória do Paraguai aí na disputa de pênaltis. Não vamos falar aqui do goleiro, porque o goleiro do Paraguai ontem pegou tudo e mais um pouco, não passava nem sinal de Wi-Fi. Oliver Gil, grande goleiro. E uma história dele é muito interessante, que ele só tem hoje na sua carreira 2 clubes. E um clube dele, que ele destacou pro futebol, é um futebol amador. Olha só. Amador da cidade dele. Então, ele só jogou nesse clube amador, que chama São Lourenço, e hoje está no time do São Lourenço da Argentina, defendendo as cores do Paraguai. Só estreou em 2025 na derrota do Peru pro Paraguai, perdeu pro Peru e hoje está fazendo uma grande Copa do Mundo. A vitória foi tão expressiva no Paraguai que hoje é feriado. Hoje é feriado no Paraguai. O presidente decretou. Então, assim, a gente vê aí como que foi a grande classificação do Paraguai. Incrível. Essa zebra que teve aí na Copa do Mundo, fortalecendo aí o futebol sul-americano. O Paraguai deve pegar, daqui a pouco joga a França contra a Suécia. Suécia, exatamente. Então o Paraguai já está de olho que pode tirar mais um na zebra aí. Será? Pode ser a França. Você acha que é possível para o Paraguai tirar uma França? Mas a gente também não sabe como é que a Suécia tirou uma França. Mas o meio de campo da França para frente é um time massa. O meio de campo para trás é um desastre. Então, aí se pegar um Paraguai aí, não vai ter problema nenhum, porque eu acho que vai dar 98% de posse de bola para a França e 2% para o Paraguai. E o Paraguai não vai... Né, a gente não pode falar, porque eu acho que o único esporte que a gente não pode dar certeza é o futebol. É o futebol, com certeza. Então, a gente ontem estava dando certeza que a Alemanha ia passar do Paraguai e a gente viu o que deu. Cara, eu achei que ia ser uma balaiada, mas não foi. E pensando nesse mesmo assunto, o Carlos Turquete e Marco Aurélio, saiu nas revistas também que os sul-americanos estão sendo carrascos dos times europeus ali. Até o momento, seleções europeias só venceram uma partida diante dos sul-americanos, tá? A vitória foi contra o Uruguai na última rodada da fase de grupos. No restante, os países da América do Sul venceram 4 vezes e empataram outras 2. A seleção do Portugal é o principal destaque no quesito, já que enfrentou europeus 2 vezes, do Paraguai na verdade. Enfrentou europeus 2 vezes na competição, venceu da Alemanha e venceu contra a Turquia, mandou muito bem. Em outros duelos, o Brasil venceu a Escócia, a Argentina triunfou sobre a Áustria, mas eles eram os favoritos. O Equador também bateu a Alemanha, a Colômbia empatou com Portugal, mas dominou a partida. Quer saber, tem alguma mudança, alguma coisa que diferencia o futebol europeu pro futebol sul-americano que faça com que a gente vire verdadeiros carrascos dos europeus? A única diferença que tem do futebol sul-americano pro futebol europeu é o dinheiro. Porque o sul-americano com qualidade é muito superior aos europeus, né? Os europeus parecem ali uns robôs, para te falar a verdade. Ou eles se interessam só em jogadores
altos e fortes e esquece da qualidade do jogador, né? Então, o futebol sul-americano vem demonstrando isso há muitos anos. Há muitos que anos. O futebol sul-americano tem muitos jogadores com qualidade. Então, está demonstrando isso aí nessa Copa do Mundo. Então, assim, a única diferença que tem do futebol sul-americano para o futebol europeu é o dinheiro que o futebol europeu e o sul-americano não tem. Mas eu lembrei de um caso, vou até falar com o Marco Aurélio aqui, se pode, se ou não pode. Lembro de um caso que quando o Robinho foi pro Real Madrid, o pessoal falou que o Real Madrid matou o Robinho, que queria o Robinho mais forte do que ele mais veloz. Isso perdeu a principal característica do jogador. Marco Aurélio, isso muda no futebol europeu pro futebol sul-americano e isso pode estar entrando em peso. Agora a gente viu o Mundial também de clubes, o Botafogo vencendo o PSG. O time europeu é mais contato, né? Um jogo mais pegado, né? Nós aqui gostamos de um jogo mais corrido, mais com dribles, diferente desse que é mais chegado, mais pegado. Você vê aí jogos europeus, grandes jogos bem pegados. Vou fazer uma comparação para você. Vamos falar sobre um centroavante da seleção brasileira, o Igor Thiago. Sim. O Igor Thiago, ele não é habilidoso e a bola bate nele. Aqui no futebol sul-americano, ele não daria tão certo igual ele está dando certo no futebol europeu lá na Inglaterra. A Inglaterra, o ano passado, esse que acabou agora esse ano de 2026, ele foi o vice-artilheiro do campeonato da Premier League, atrás do Haaland. Por quê? A técnica dele, ele não tem técnica, ele tem força, igual isso que o Marco Aurélio falou. Então ele é jogador forte, então ele tá lá para fazer trombar. Mas com bola no pé, vou te falar um negócio. Tanto é que ele ficou pouco tempo no Brasil, ele é cria da base do Cruzeiro, o Cruzeiro já vendeu ele rapidinho ali e ele se destacou lá na Europa por causa desse porte físico. Eu queria trazer uma outra polêmica também. Ontem tivemos brasileiro no apito ontem. Wilton Pereira Sampaio. Se ele apitar do jeito que ele apitou ontem aqui no Brasil, o jogo terminou na pancadaria, porque ninguém vai aceitar o que ele fez ontem. O Wilton Pereira Sampaio apitou Holanda e Marrocos ontem. Pau comeu lá. Se ele fizer aqui, eu acho que os 22 jogadores brigam dentro e fora de campo. Mas, Marco Aurélio, será que ele foi orientado nessa... deixar o jogo correr? Sem dúvida, porque eu vi um comentário que a FIFA quer que o jogo corra mais rápido. Então, menos intervenção. Aí, vamos lá, agora ele volta pro Brasil, vai apitar e provavelmente ele deve apitar Flamengo e Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Será que ele vai deixar o pau comer igual deixou ontem? Não dá cartão amarelo e tudo. E uma característica do Wilton Pereira Sampaio era dar muito cartões amarelos. E ontem ele segurou muito. Ele não deu cartão amarelo ontem. Foi impressionante. Os jogadores da Holanda foram com tudo pra cima e ele não estava segurando o cartão. Do jeito que ele tá pitando a Copa aqui no Brasil. Então vamos chegando aqui, quem tá chegando é a Rede Itassat pra gente aqui. E Rafa Silveira vem chegando com Memórias da Copa. Hoje é dia de Memórias da Copa, é com você, Rafa. Memórias da Copa. Fala, turma, aqui é Rafa Silveira e eu tô chegando com Memórias da Copa. O gol da vitória sobre o Japão colocou o Casimiro em uma lista histórica da seleção brasileira. Aos 34 anos, 4 meses e 6 dias, o volante se tornou o segundo jogador mais velho a marcar pelo Brasil em Copas do Mundo. Casimiro fica apenas atrás de Bebeto, que balançou as redes aos 34 anos, 4 meses e 18 dias no Mundial de 1998. O volante ultrapassou nomes históricos como Thiago Silva, Nilton Santos, Garrincha e Sócrates. Além do gol da classificação, Casimiro foi eleito pela FIFA o melhor jogador da partida contra o Japão. O camisa 5 deixou o campo nos minutos finais após sentir dores na virilha, mas a princípio não preocupa para a sequência da competição. Rafa Silveira para a Rede Itassat. Memórias da Copa. Memórias da Copa aí com Rafa Silveira. O Casimiro, um dos mais velhos a marcar gol ali pela Copa do Mundo, tá há tempos, tá até invicto com a seleção brasileira. Idade, você acha que é um empecilho muito grande, Marco? Não, você vê o Messi com 38, fez o aniversário essa semana aí, você vê o Neuer com 40, vários jogadores aí com 40, Cristiano com 41, 41 anos, deitando e enrolando aí na Copa. O jogador tem que se cuidar. Se o jogador se cuidar, a vida dele no futebol vai longe. E aproveitando falando sobre essa idade, eu acho que tem as posições que o jogador consegue jogar com
né, com qualidade até acima dos 40 anos, que é essas posições que nós estamos vendo. Mas pro Casemiro, né, que é um primeiro volante, eu acho que a idade pesa um pouco pelo fato de você ter que estar preparado fisicamente o tempo todo, tem que correr muito atrás. Eu acho que o Casemiro, na idade que ele tem, seria um interessante jogador mais novo, com mais novo, físico, né? A gente viu ontem, né? Até o Marco Aurélio falou mais cedo aí, já tinha amarelo, ele custou para correr atrás do jogador do Japão. Esse é um jogador mais novo, que tem lá no banco, lá que tem o Ederson, né? Que hoje foi pro Manchester United. Eu acho que tem que colocar sangue novo. Até o Fabinho tem 32 anos também, mas para jogar primeiro volante tem que ter uma pessoa com bastante físico, bastante vigor. E eu achei que o Ederson ia ser para ser titular e fazer exatamente isso que você tá falando, Carlos. Quando ele chamou o Ederson, pensei, ele vai querer um sangue novo ali no meio de campo, quem sabe, pro lugar do Casemiro, e ele não tá utilizando até agora. A gente sabe porque ele convocou o Ederson, né? Acho que o Marco Aurélio também sabe porque ele convocou o Ederson. Porque o Ederson foi recém-contratado pelo Manchester e ali tem um dedo de empresário. Porque, na realidade, se fosse comparar futebol, eu não vou falar porque eu sou cruzeirense, não. Mas hoje eu acho que a imprensa brasileira e internacional queria ver pelo menos o Matheus Pereira no meio de campo. Com o meio de campo do Cruzeiro. Ele da seleção brasileira. O Matheus Pereira poderia ser uma peça fundamental para esse campeonato dessa Copa do Mundo, porque o Matheus Pereira tem aquele passe inesperado. Também acho. Do nada ele tira um passe ali que deixa o jogador na cara do gol, igual o jogo de ontem, por exemplo, com uma seleção muito fechada. O Matheus Pereira, se ele tivesse jogando na seleção brasileira, ele poderia colocar achar uma brecha ali, como ele faz na equipe do Cruzeiro. Mas enfim, né? A gente está aqui para poder discutir clubismo, não. Eu tô aqui. Mas até sem clubismo também, eu acho que o Everson do Atlético também é um jogador que seria titular na seleção. Ele passa muito mais confiança que o Alisson embaixo da bola. A gente vai esquecendo de outros bons jogadores aí, mas a gente vem na cabeça aqui porque são os mais comentados no momento, né? Exato. Até antes da escalação, da convocação da seleção brasileira, foi falado no nome do Matheus Pereira, apesar que ele não estava sendo convocado pelo Lancelotti nas convocações de uma pré-copa, mas eu acho que ele era um jogador que merecia estar pelo menos ali entre os 26. Também acho. E o Ederson, né, já que levou, eu acho que deveria ser testado lá no começo do campeonato da Copa do Mundo, porque o Ederson ele tem muito pulmão. A característica do Ederson é o quê? Ele pisar muito na grande área, sendo volante. Então ele tem esse físico para poder subir e voltar para a marcação. Exatamente. E aí, puxando até um papo aqui, vamos falar de Argentina. Mas antes de falar de Argentina, na verdade eu lembrei aqui, Marco Aurélio, quero que a gente dê umas pinceladas sobre o jogo de ontem, Holanda e Marrocos. Merecido a vitória da Holanda ou do Marrocos passar? Mereceu porque a Holanda antes não jogou nada, a defesa fraca, o meio de campo fraco e só balão e isso aí não ganha jogo. Pode dar uma sorte e ganhar um jogo, mas ontem o Marrocos foi muito mais superior e muito mais competente na hora dos pênaltis. Os pênaltis também bem batidos, que os pênaltis da Holanda também foram péssimos. Nossa Senhora, terríveis. E a Holanda deu sorte de chegar na prorrogação ali nos pênaltis, porque era para o Marrocos ter ganho no tempo normal. O goleiro da Holanda fez duas defesaças. Milagres, né? Chegou lá cara a cara com o número 9, o atacante do Marrocos, chegou cara a cara com o goleiro fez uma baita de uma defesa. Então já era para ter saído ali no tempo normal. Foi até bom ter ido para os pênaltis, que teve até uma expectativa de classificar. Exatamente. Teve um pênalti que foi tão mal batido que o goleiro ficou parado na trave, debaixo da trave, o cara jogou a bola em cima do Ele já deu 2 passos pro lado. Exato. Ele já deu 2 passos pro lado, o cara bateu em cima da mão dele. Eu acho que a Holanda queria sair. A gente tá falando do pênalti que ele tá para parar debaixo da trave, mas se a gente analisar as cobranças de pênaltis da Holanda, foram todos batidos a meia altura ou alto. Verdade. Foram todos batidos. O que ele pensou ali na hora? Eu vou ficar em pé porque eu chego mais rápido onde eu preciso. Então, ele já fez isso num pênalti antes. Se vocês olharem, ele ficou em pé, ele saiu ao contrário da bola. E nesse pênalti que ele fez. Mas antes da Copa, ele já tinha feito a mesma interpretação de jogada que ele fez numa disputa de pênalti também nas eliminatórias da Copa. Teve um pênalti do Marrocos também que o jogador bateu, a bola bateu no goleiro, bateu no serrão de todo mundo achando que bateu no calcanhar do goleiro. Então assim, acho que foi muito legal a disputa de pênalti pra gente poder entender ali como que é um raciocínio de um atleta, né? Então ele entendeu que tava batendo alto, eu falei, vou parar em pé e vou tentar pegar uma bola mais alta. E foi o que aconteceu. Exatamente. E falando de Argentina,
Acho que um dos confrontos mais esperados pra gente ver o que vai fazer Cabo Verde será contra a Argentina, e o titular da Argentina, o Cuti Romero, voltou aos treinos após ter sido preservado na última semana por conta de um incômodo no joelho. Ainda assim, o técnico Scaloni possui 3 dúvidas para definir a escalação contra o time de Cabo Verde. Uma outra dúvida na cabeça do Scaloni é quem vai iniciar o jogo na lateral esquerda, o Tagliafico ou Medina, ou o jogador do Lyon chegou na Copa do Mundo lesionado após sentir dores no amistoso preparatório contra Honduras, mas o veterano atuou os 90 minutos contra a Jordânia. Por outro lado, o Facundo Medina atuou nos 2 primeiros jogos da Argentina como titular improvisado na lateral esquerda e teve boas atuações. Mas eu acho que o que a gente quer ver é o Messi e como o Cabo Verde vai se organizar contra a Argentina. Tem chance, Carlos Turquete, com o Cabo Verde? Isso aí a gente já tá mais que escrito. Cabo Verde vai defender com os 11, né? Vai jogar por uma bola em cima da Argentina. Messi contra Vozinha. Vozinha, será que dá bom? Com certeza, né? Eu acho que o Messi aí com 5 gols da Argentina, né? Foi 5 gols da Argentina? 5 gols, 5 gols da Argentina, 5 gols do Messi. Exatamente. Não, na verdade teve 2 ali que não foram do Messi, o restante do Messi. Mas eu acho que hoje a Argentina... Hoje que é o jogo da Argentina? Sexta-feira. Sexta-feira a Argentina passa sobre Cabo Verde. Eu acho que Cabo Verde chegou aonde poderia chegar, né? É o último jogo da 16 avos, né? Acho que Cabo Verde chegou onde podia chegar. Acho que agora contra a Argentina vai ser diferente. Apesar que o Cabo Verde, né, parou ali a Espanha. Parou a Espanha. Parou a Espanha, mas são outros tempos agora é 16 avos, agora é mata-mata. A Argentina vem com o Messi, seu grande jogador da Copa, tem um momento junto com o Vinícius Júnior. Eu acho que a Argentina aí passa sobre o Cabo Verde, não vai passar com tanta facilidade igual a gente está achando, mas eu acho que a Argentina classifica. Marco Aurélio. Tem o ET lá, né? Tem o ET, mas é isso que eu ia falar com o Marco Aurélio. Existe alguma possibilidade de Cabo Verde, alguma estratégia que Cabo Verde consiga fazer dentro de campo que vença a Argentina? No futebol pode acontecer qualquer coisa, são 90 minutos de futebol, pode vir uma falha, pode vir um pênalti, pode vir qualquer coisa, os jogadores podem entrar nervosos no jogo, pode acontecer tudo. Mas eu acho que a Argentina até é favorita, até pelo futebol que ela vem jogando lá. E o Vozinha, assim, eu gosto do Cabo Verde, tem simpatia, mas eu acho que o Vozinha e a capital Praia, que é lá de Cabo Verde, acho que eles não vão aguentar a seleção argentina, não. A Argentina está jogando por música. Tá jogando bem. Então mas tá vindo pelo Mas eu vou soltar uma polêmica aqui. Existe na internet um falatório sobre alguns lances polêmicos da Argentina que deviam ser para cartão para o Messi, por exemplo, alguns gols algum pênalti para a Argentina que não deveria ter sido dado. Existe uma galera falando que a FIFA está protegendo a Argentina. Vocês concordam com esse papo aí? Eu acho sendo sincero. Eu acho que não está protegendo, não. O lance do Messi, né, no primeiro jogo do Messi, eles falam que era para ser expulsão. Mas o juiz, com certeza, tirou ali o peso do Messi. Você acha que tirou o peso do Messi? Com certeza, porque o Messi, eu não vou expulsar o Messi da primeira rodada da Copa do Mundo. Com certeza ali, mas eu acho que não tem nada a ver com a FIFA, não. Eu acho que na hora ali o juiz mesmo não teve peito para expulsar o Messi, que realmente ele deu um pisão no calcanhar do atacante, na panturrilha do atacante. Eu acho que caberia ali um cartãozinho amarelo ou até mesmo uma expulsão. Mas o juiz aliviou, né? Messi. Eu acho que pelo menos o cartãozinho amarelo. Se fosse um Casemiro da vida, aí ele era expulso. Ele estava expulso. Com certeza. Isso aí era certeza absoluta. Mas como é o Messi, ele não vai expulsar o Messi na primeira rodada de Copa do Mundo. Marco Aurélio, você acha que tem proteção contra a Argentina? Proteção não tem não, ali acho que foi, mas falta de peito do juiz, que ele tinha que ter tomado o cartão vermelho, porque a falta foi por trás, ali era para a regra, é claro, era para ser expulso. Ali faltou o peito do juiz para expulsar o Messi, que depois deitou e rolou no jogo. Eu também, eu sei não, Castro Quete, eu acho que o VAR podia ter chamado uma expulsãozinha pro Messi, ele quer ser muito... Já é o que a gente acabou de falar aqui agora, a minha opinião foi a mesma do Marco Aurélio. Eu acho que sim, Tinha que ter expulsado, primeira expulsão, estão protegendo a gente. Todo mundo viu aí que foi expulso, mas não estão defendendo os irmãos. Mas ainda falando de Messi aí, os caminhos de Cristiano Ronaldo e Messi só vão se cruzar nessa Copa do Mundo se Portugal e Argentina chegarem juntas até a final, é o que está dizendo todo mundo, a final dia 19 de julho.
Como a seleção portuguesa terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo K, a Argentina na liderança do grupo J, os dois times foram para lados diferentes no mata-mata. Na segunda fase, a Argentina enfrenta o Cabo Verde, como a gente disse, e Portugal enfrenta a Croácia. Existe a possibilidade de dar Messi contra Cristiano Ronaldo na final de Copa do Mundo? Vamos ver se Portugal vai passar sobre a Croácia. Eu acho difícil. Primeiro, a Argentina tem que passar pelo Brasil. A gente teria que passar pelo Brasil também. Agora a gente pode se encontrar na semifinal, né? A gente pode se encontrar na semifinal. A Argentina na final. Mas primeira coisa, antes de a gente pensar em uma disputa de Cristiano Ronaldo e Messi, é ver se Portugal vai passar pela Croácia. Pelo que a gente viu o jogo de Portugal aí, o Portugal também está muito abaixo e a Croácia tem um grande time, jogadores experientes, e vamos ver o jogão também, que é da fase de 16 avos aí, Croácia e Portugal. Né, vamos ver. Primeiro vamos ver a disputa entre Modric e Cristiano Ronaldo. Depois a gente vai pensar lá na frente. Amanhã o jogo. Vamos pensar lá na frente se vai disputar entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu acho que não chega, não. Você acha que o Cristiano Ronaldo está um pouco abaixo, Marco Aurélio? Eu vejo que ele é um craque, ele é bom jogador. Eu vejo que Portugal faz de tudo para jogar por ele. Então, qualquer coisinha, eles enfiam a bola para ele. E aí o futebol de Portugal não aparece. Não rende. Então, tem bons jogadores, inclusive. Precisando distribuir a bola para outros jogadores. Não fica só no Cristiano. Chega uma hora também, não entra também, né? Muita bola toda hora. Tem que dividir ali pro Vitinho, para outros jogadores ali que precisam. É uma grande seleção aí, a seleção de Portugal. Se você pegar nomes por nomes, é uma grande seleção. Você tem o Vitinha, você tem o Leão, você tem Bernardo o Bernardo Silva, você tem o Senedo. Então tem que jogar bola Bruno Fernandes jogadores. Também, bom jogador. Tem que ter outros jogadores, não é só Cristiano. Porque marcou o Cristiano e acabou Portugal. Esse ponto que o Marco Aurélio falou aí é que a gente vê mesmo dentro de campo, né? Todo mundo procurando o Cristiano Ronaldo. E hoje é aquilo que a gente fala. O Cristiano Ronaldo hoje tem 41 anos. Se ele tivesse lá seus 25, 26 anos, com certeza dava bola nele que ele resolve. Mas hoje, apesar dele cuidar do corpo, ele não tem aquela velocidade. Não é o mesmo cara mais. Um detalhe, não sei se vocês repararam no jogo de Portugal. Então, escanteio, enquanto o Cristiano não fala, ó, fica aqui fulano, eu aqui, secando aqui, a bola vai... O cara não cruza a bola. Olha só. Enquanto o Cristiano não faz o esquema da área, a bola não é lançada para a área. Olha só, pra você ver. E, um dos confrontos que podem acontecer é se Portugal passar desses 16 avos e a Espanha passar 16 avos, Portugal e Espanha. Duas equipes que eu acho que estão abaixo da média ali do que a gente tá esperando delas ali, hein, Carlos Turquete. Você acha que daria um bom confronto? Daria um bom confronto, né? E seria nivelado ali, apesar de todas as expectativas que tem em cima da seleção da Espanha e de Portugal, seria nivelado ali por baixo, pelo tudo que as duas seleções demonstram na fase de classificação. Espanha cortou um dobrado para poder se classificar, classificou em cima ali do Uruguai, né? Com uma vitória de 1-0, com uma falha do goleiro do Muslera, né? Muito mal. Empatou com o Cabo Verde. Né? Então, assim, a Espanha se classificou ali arrastando no grupo dela, mesma coisa, Portugal classificou em segundo. Então, hoje seria um jogo nivelado por baixo. Não pelo nível técnico de cada jogador, mas sim do que eles estão demonstrando hoje na seleção na Copa do Mundo. Mas caso esse confronto aconteça, quem passa, Marco Aurélio? O futebol do Lamine Yamal até agora não apareceu. Precisando jogar, precisa jogar. É um jogo difícil, viu? Porque para mim dá empate, porque os dois estão assim, pau a pau. Mais para baixo, não para ruim. Mais para baixo, porque a decepção, a Espanha está hoje do ranking, então veio com expectativa muito grande para essa Copa, mas até agora não mostrou para quê. Porque que é o primeiro colocado do grupo da FIFA. E a Espanha está treinando com 3 lesionados aqui, o Iriene Pino, o Nicolas Williams e o Vitor Munhoz, mas agora teve o retorno do Laporte, ficou fora do treino de sábado, mas já voltou a jogar. Será que a Espanha vai longe, ou Marco Aurélio? Olha, a Espanha, se passar, tem Portugal, tem a França, que está tudo ali do lado. A chave de lá está meio pesada lá, não sei se consegue passar pela França. A França vem ultimamente fazendo grandes jogos aí e está com um timaço. A França, a gente não pode descartar a França, não, mas é um grande jogo. Grande jogo. Para você, Carlos Turquete, quem é o favorito dessa Copa do Mundo?
Hoje? Hoje. Tirando o Brasil. Não, Hoje. Pode colocar até o Brasil. Pode colocar o Brasil? Pode colocar o Brasil. Hoje, pra mim, favorito é a França. A França favorita hoje? Hoje pelo né, que demonstrou aí na Copa do Mundo, hoje pra mim favorita é a França. Pode dar alguma zebra aí, né? Acontecer alguma coisa no meio dessa Copa do Mundo, porque a gente tá vendo aí, ontem caiu a Alemanha, caiu a Holanda, então pode acontecer alguma coisa nessa fase de oitavas de final agora que a França pode cair, mas pra mim hoje eu jogo a todas as cartas aí na França, né? Vocês acham que tem alguma zebra que pode acontecer? Alguma seleçãozinha que você fala assim, essa aqui eu acho que pode passar? Porque, ó, eu acho que a França vem muito bem, mas eu acho que ela não vai ter vida fácil contra a Suécia hoje à noite. Então vocês acham que tem alguma seleçãozinha que você fala assim, essa pode... Acho que a Senegal pode tirar a Bélgica. A Senegal tirar. E eu acho que o Senegal pode ir mais longe, hein, inclusive. Tirar a Bélgica, que é um time campeão bom, africano. Time muito bom, mas eu vejo, né, se tudo der certo, acho que a final dessa Copa do Mundo vai repetir a Copa de 22. França e Argentina. França e Argentina. Bom palpite. Eu acho que eu gostaria de ver França e Brasil na final ali, mas tem também, não sei como que acabou o jogo da Noruega e do Costa do Marfim, mas a gente viu também que Costa do Marfim é uma grande seleção. Então, pode ser Costa do Marfim. Eu gostei muito também do jogo do Marrocos. Bom jogo do Marrocos. O Marrocos também tem uma grande seleção. Por mais que eu acho que o Marrocos não vai longe depois desse jogo apresentado. De ontem? Eu acho que ele demonstrou muitas falhas ali que o pessoal tava ligado. Eu gostei muito ali de pelo menos 3 jogadores da equipe do Marrocos. Que é a game de 18 anos, que é o Caboclo, seleção brasileira. Eu esqueci o nome dele, mas sei... Os dois volantes do Marrocos e o atacante número 11 do Marrocos, eu gostei muito desses 3 jogadores. Eu acho que o Marrocos pode surpreender ainda, apesar de que fez um jogo bem abaixo ontem, mas eu acho que o Marrocos pode surpreender. Se pegar uma seleção assim um pouco mais qualificada para fazer o jogo do Marrocos, contra-ataque, eu acho que o Marrocos pode se dar bem nessa Copa do Mundo. É isso. Mas não chega também lá na frente. Não chega também lá na frente, não. É só uma zebrinha que vai ter. Uma zebra até nas quartas de finais. A última ele pegou um 4º lugarzinho. O Marrocos estava bem. Chegou em 4º lugar. Mas aí a gente vai voltando com a rede Tassat chegando por aqui, porque o Rafa Silveira vem voltando com o lado B da Copa. O lado B da Copa. Fala, turma, aqui é Rafa Silveira e eu tô chegando com o lado B da Copa. A classificação do Brasil às oitavas de final teve comemoração do outro lado do mundo. Em Bangladesh, uma multidão foi às ruas para celebrar a virada por 2-1 sobre o Japão. Vídeos publicados nas redes sociais mostram torcedores com a camisa da seleção brasileira, bandeiras e muita festa após o final da partida. Mesmo distante cerca de 15 mil quilômetros do Brasil, Bangladesh mantém uma forte ligação com o futebol sul-americano. No país asiático, onde a seleção nacional ocupa apenas a posição 181 do ranking da FIFA, a maioria dos torcedores divide a paixão entre Brasil e Argentina. Falando de seleção, agora o time comandado por Carlo Ancelotti encara o vencedor de Costa do Marfim ou Noruega para saber se vai ou não para as quartas de final da Copa do Mundo. Rafa Silveira para a rede Itasat. O lado B da Copa. O mundo inteiro comentando sobre a vitória do Brasil. E eu pergunto pra vocês, seleção brasileira ainda impõe respeito? Ainda as 5 estrelas ainda botam medo nos outros times? É uma camisa pesada, né? Nós vimos ontem que o mundo inteiro estava festejando Bangladesh ontem, todo mundo fazendo uma festa com a vitória do Brasil, o mundo inteiro, até no Irã, Iraque e na Líbia ontem jogar camisa do Brasil, o povo soltando foguete na rua e tudo. Você vê que aonde o Brasil passa, ele é bem respeitado, porque você lembra de Pelé, de Ronaldinho Gaúcho, de muitos jogadores, de Neymar. O Neymar não deixa de ser um ídolo mundial. Então, assim, é uma camisa pesadíssima e tem muita gente torcendo pelo Brasil fora, nesse mundo afora aí. A gente ainda impõe medo, cara? Claro, com certeza, sem dúvida nenhuma. A camisa da seleção brasileira ali é aquela camisa super pesada, pode estar no momento difícil que for, mas colocou aquela camisa amarela dentro de campo ali, qualquer seleção que vier jogar contra o Brasil, treme. Tem respeito? Tem respeito. Muito respeito em cima da camisa do Brasil. A seleção é uma seleção mundial. E detalhe, é a única seleção que continua, mesmo se não ganhar, com 5 estrelas. Porque a Alemanha ontem foi embora. A tetracampeã e a Itália nem veio. Então era a Alemanha que poderia empatar com o Brasil. Mas uma Copa nós ainda estamos
no ranking da melhor seleção que já foi em todas as Copas do Mundo. Mas é uma entrevista legal do Matheus Cunha falando exatamente sobre isso, tipo assim, ele falando que tem medo dos outros times, é claro que tem medo, todo mundo tem medo de uma Copa do Mundo, mas que a seleção brasileira ainda é muito temida. Por mais que o brasileiro às vezes não tenha essa sensação, lá fora a seleção brasileira ainda é extremamente respeitada. Então eu acho que essa Copa do Mundo a gente entra com esse peso também de camisa, né? Com certeza. Antes da Copa do Mundo começar, o Mbappé deu uma declaração, né? Muito legal ali numa entrevista que ele deu falando sobre a seleção brasileira. Ele comparou jogador por jogador. Ele falou do Alisson, ele falou do Vini Júnior, ele falou do Matheus Cunha, ele falou de todos os jogadores da seleção brasileira, que todos os jogadores da seleção brasileira são um destaque no seu time. Legal. Então ele falou, na hora que junta todo mundo, é uma seleção que realmente tem que ficar com medo mesmo. Legal. E chegando no finalzinho do nosso programa aqui, aquela tradicional manchetes dos jornais de todo mundo. Vamos ler as principais manchetes, o que o mundo do esporte vem falando pra gente, o que o mundo do esporte está noticiando no dia de hoje. E vamos começar com a manchete do Brasil Lance, que é urgente. CBF confirma a lesão de Paquetá, meia é dúvida nas oitavas de final. Notícia boa ou notícia ruim, Aurélio? O caso turquês. Pra mim, foguete. Solta o foguete. Acho que já deu o que tinha que dar, já contribuiu bastante com a seleção brasileira. Não era nem pra estar lá. Fez a parte dele. Eu acho que também não volta mais a julgar. Se for lesão grau 2, tá fora. A gente nunca... O grau 1 já não vai, quanto mais se for 2. A gente não quer nunca que um atleta se machuque, né? Mas eu não queria nem que o Paquetá estivesse lá. E o Casemiro também saiu ontem. Ele sentiu também dores. Mas ele até agora tá tranquilo. Paquetá, vem pro Brasil descansar. Pode vir descansar, vem né? torcer aqui que é melhor que você faz. Na ESPN Futebol Clube dos Estados Unidos, o Malik Tillman está fazendo uma ótima Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos, mas ele jamais diria isso pessoalmente, engrandecendo ali o técnico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem fazendo uma excelente Copa do Mundo, né? Só pegou time fraco. Só pegou time fraco, mas fez o trabalhinho dele. Então vai pegar a Bósnia. Ele vai pegar a Bósnia. Você acha que ele passa da Bósnia? A Bósnia passa, é um jogo que vai ter casa cheia nos Estados Unidos. Tá jogando em casa. Está jogando em casa, tem tudo para passar. Mas na hora que ele começa a pegar um time mais ou menos, porque até agora não pegou ninguém. Também o que ele podia fazer já está fazendo. Ele fez, né? O melhor jogo dele foi contra o Paraguai. Contra o Paraguai, exatamente. O primeiro jogo, inclusive. Passa agora para chegar lá na fase de oitavas de final para cair. E acabar saindo ali. O Diário Olé da Argentina falou o seguinte: o tempo está definido, decisões importantes que Scaloni precisa tomar para a partida contra Cabo Verde. A Argentina está respeitando o Cabo Verde até. Mas tem um bom técnico, tem a seleção na mão, sabe conduzir bem a seleção argentina e ele sabe montar uma equipe. Para mim, é um dos melhores técnicos que a seleção argentina teve. Sem preocupação para a Copa de Cabo Verde, qualquer um que ele colocar lá vai dar conta do recado, porque Cabo Verde é uma seleção, é um nível muito abaixo da Argentina. Aquela história, na hora de tomar um gol, a gente vai ver como é que os reage, times né? menores, na hora que começa tomando um gol, aí fica desesperado. E vamos ver se Cabo Verde, na hora de tomar 1, 2, como que muda o posicionamento do time. E para fechar o marca da Espanha, é o seguinte: o Barcelona descarta a opção Harry Kane, mostrando que o Barcelona não tem mais o interesse no grande atacante da Inglaterra. A Inglaterra tá fazendo uma boa Copa até agora, mas é aquela Copa mais escondida, né, o Carlos Turquete? Não tá sendo muito destaque, não. Não estamos falando da Inglaterra, né? A Inglaterra ainda vai jogar aí na fase de 16avos, mas a Inglaterra tem uma grande seleção. Grande seleção, uma das mais caras. Uma das caras, sim. Tem o Harry Kane, tem aquele menino do Manchester City também fazendo um grande trabalho. Mas assim, igual a Manchete falou aí, Barcelona desiste do Harry Kane. Vai desistir porque não tem dinheiro para pagar. Porque qual time do mundo não quer o Harry Kane no time? Nossa, muito bom. É por isso que tá desistindo. Camisa 9, assim, excelente. Não, e além de ser um camisa 9, se a gente pegar os jogos do Harry Kane, tanto na seleção da Inglaterra, quanto no seu clube lá no Bayern de Munique, o papel que ele faz, ele é muito inteligente. Igual aquele famoso 9-10 que a gente está escutando falar muito. Ele joga de centroavante, mas ele tem muita qualidade para jogar de 10, e a maioria das vezes a gente vê o campeonato do alemão, o Henry Kane vai lá atrás na zaga para buscar a bola. Sim. Então, quem que não quer um jogador contra a própria desse Inglaterra, contra a Croácia, ele fez isso. Então, ele tem essa qualidade demais. Que time que não quer o Henry Kane, ou só o Barcelona que não quer porque não tem dinheiro. Tem o dinheiro ali para pagar. Se tem dinheiro, leva. O Henry Kane hoje,
Hoje, com todo respeito ao Lewandowski, ele é muito mais jogador do que Lewandowski. E o Barcelona estava com o Lewandowski na equipe. Então, pela qualidade que o Henrique tem, ele cabe em qualquer time do mundo. Agora, a Inglaterra vai forte. Seleção boa, vai vir forte, dependendo dos resultados que vão acontecer ainda nas oitavas. Pode acontecer Brasil e Inglaterra nas quartas. E aí a gente vai lembrar de uma história muito interessante. Dos 5 títulos que o Brasil tem, 4, a Inglaterra estava no meio. Passou ali pela Inglaterra. Passou pela Inglaterra. Então pode ser um sinal. Para quem é supersticioso, gosta de história, pode ser um sinal também. E o Brasil esse ano tá tudo na superstição, né? Jogou no dia de São Pedro, jogou no dia de São João. Santo Antônio. Santo Antônio, e agora pode enfrentar a Inglaterra, que passou aí, Brasil. Você vai surpreender nós? Deus quiser, tomara que sim. Tomara que sim, tomara que o Hexa venha. Ó, eu falo pra você, não tava tão acreditando no começo, não, mas agora... Mas você acredita que eu também não? Mas depois desses dois últimos jogos, o Brasil tá jogando taticamente certo? Certo, eu também acho. Acho que encaixou legal. Eu, como sou mineirinho, desconfiado, mas acho agora... que o Brasil está fazendo o máximo que ele pode fazer. Ele está fazendo. Mas está jogando postado. Não tem lateral, não tem goleiro. Realmente. Eu acho que o Brasil consegue entregar, ele está entregando, e eu acho que dá para chegar. E pela primeira vez eu estou começando a gostar do Ancelotti. Para mim, um bom técnico. Bom técnico, excelente. O que ele fez ontem, que 210 milhões ontem, queria que tirasse o Casemiro. Não tirou. E o Casemiro fez o gol. Fez o gol. Foi eleito o melhor jogador. E não sai, Marcorelli. O Casemiro não sai nessa Copa do Mundo. É um jogador de confiança do Lancelotti, então... Ontem ele foi lá nas alturas, porque também se perde também com o Casemiro. Aí também vai lá embaixo. Hoje a linha estava descendo a linha no ombro. Exatamente. E a gente vê que o Neymar, infelizmente, tem gente que gosta. Eu gosto do futebol, mas não está se apresentando no futebol, não está bom, por isso que não entrou ontem. E não sei se entrasse, ia fazer a diferença. Igual o Hendrick fez. Quem sabe? O Neymar ia entrar no jogo ontem, se o jogo fosse para prorrogação, bater pênalti. Também acho, para bater pênalti só. Aí eu ia lembrar do Zico. Não. O Neymar não erra pênalti. Ele não erra. Ele ensinou o Messi a bater pênalti. E assim, eu vou fechando o Seleção 93. A gente falou demais aqui. Seleção 93 vai chegando no fim, mas a gente volta amanhã. Amanhã, Seleção 93 às 11h30 também, tradicional. Na terça-feira, às 19 horas também, teremos toda vez aqui esse especial. E terça e quinta teremos o especial às 19 horas. Carlos Turquete, meu muito obrigado. Sempre bom te receber aqui. Obrigado, Washington. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado aí aos ouvintes da Rádio 93 e também quem está assistindo a gente pelo YouTube. Marco Aurélio, muito obrigado. Obrigado, Washington. Um bom final de noite para você. Obrigado, Pimpim. Prazer ver os amigos aqui. Muito obrigado pela audiência. E quinta-feira nós estaremos de volta aqui na Rádio 93, a rádio que é show. E para quem está escutando a gente na rádio, fica aí que o Top Hits do Duarte está chegando. Aquele abraço. Aquele abraço.